Olá para você que acompanha a programação do Portal RC1 e hoje nós temos um programa especial feito pelo professor Márcio Mendes sobre um motivo de muito orgulho para ele que conseguiu registrar o primeiro quasar da vida dele. Ele conta todos os detalhes e você conhecerá essa história a partir de agora aqui no Portal RC1. Na semana passada eu realizei um grande sonho. Pela primeira vez eu consegui, aqui em Dois Córregos, fotografar usando recursos precários com o meu telescópio um objeto bastante estranho, um quasar. Um quasar, que é a contração da sigla inglesa de quasi-stellar, são objetos bastante peculiares. Eles estão, provavelmente é isso ao certo, nos confins do universo observável. Isso me deixou bastante satisfeito. E hoje eu trouxe aqui a minha foto para mostrar para vocês. A princípio ela não vai chamar atenção nenhuma, acredito, porque é um ponto apenas, sem nenhum detalhe, igual a qualquer outro ponto do seu entorno, que são estrelas comuns. Portanto, este ponto é um quasar. Vejam bem, este pequeno ponto em tudo se parece com uma estrela normal, mas eu preciso contar então a história da descoberta dos quasares. Vamos lá. Na década de 60, no final da década de 50, começaram a surgir as primeiras grandes antenas que observavam o céu em ondas de rádio. Assim como os telescópios que veem imagens, os radiotelescópios veem apenas ondas de rádio. E existem no céu diversas fontes, galáxias, nebulosas, enfim, são fontes relativamente extensas. Mas aí houve então a cooperação entre os primeiros radioastrônomos e o astrônomo convencional, que observava com telescópios. Afinal de contas, essas regiões do céu que emitem ondas de rádio, os objetos do céu que emitem ondas de rádio, será que tem alguma relação com o objeto observável? Bem, esses objetos se traduziam como sendo fontes extensas de galáxias e nebulosas. Mas um astrônomo chamado Thomas Matthew, ele percebeu que as dimensões de uma dessas radiofontes eram muito pequenas, tamanho das estrelas, né? Digamos assim, porque uma estrela, quando comparada com nebulosas ou galáxias, é alguma coisa muito pequena. Pois bem, na década de 60, em dezembro de 1960, um astrônomo do Monte Palomar, telescópio Monte Palomar, chamado Alan Sandage, conseguiu pela primeira vez relacionar um ponto do céu com uma dessas radiofontes. E esse ponto, como essa que eu fotografei aí e mostrei para vocês, é parecido com uma estrela normal. Mas o que seria exatamente esse ponto? Por que é que ele chama tanto atenção? Quando os astrônomos decompõem a luz das estrelas, obtêm então o seu espectro, aquelas faixas coloridas, eles conseguem então saber qual é a substância que compõe a fonte, se essa fonte está se aproximando, se afastando, enfim, quase todo tipo de dado que nós conhecemos hoje. Em média, as estrelas normais têm uma medida chamada redshift, ou o desvio para o vermelho no seu espectro, da ordem de 0,2%. Esse é um valor médio. Esse valor significa o quanto uma estrela, a proporção, a velocidade de recessão, o quanto ela está se afastando de nós. Portanto, em média, estrelas normais, esse valor, guarde, 0,2%. Foi justamente Jesse Greenstein, um outro astrônomo, que conseguiu analisar um espectro de um desses quasares e percebeu que o valor era elevadíssimo, estava por volta de 16%. 0,2% para a maioria das estrelas e 16% para um quasar. Olha, esse quasar, esse objeto,
não podia ser então uma estrela normal, ou estar nas distâncias médias das estrelas dentro da nossa galáxia. Provavelmente, então, seria um objeto muito distante no universo. Mas distante quanto? E a quantidade de luz, né, que esse objeto precisa produzir para ser visível daqui, tem que ser uma quantidade muito grande. Então, uma comparação que a gente pode fazer aqui, até numa forma de uma brincadeira, seria o seguinte: vamos considerar a nossa pequena cidade de Dois Córregos comparada com toda a nação. Imagine então que Dois Córregos represente esse objeto estranho chamado quasar. E a nação toda, o Brasil todo, represente uma galáxia. Como todos sabem, galáxia é uma reunião muito grande de estrelas. Ninguém nunca contou, mas a gente estima que por volta de 100 bilhões, não milhões, 100 bilhões de estrelas seria um valor razoável, um valor médio, que compõe o número de estrelas numa galáxia. Portanto, lembrando que um quasar tem o tamanho aproximado, ou o tamanho aparente aproximado de uma estrela. Então são coisas muito diferentes. Uma estrela e uma galáxia. Dois Córregos e todo o Brasil. Vamos tentar então pensar em termos de energia emitida por esses objetos. O quasar e a galáxia. Para comparar isso, eu pediria aí um esforço para que vocês pensassem, já que estamos comparando dois córregos com um quasar e uma galáxia com a nação Brasil, vamos pensar em termos de energia como sendo o produto interno bruto. Dois córregos, por exemplo, tem uma receita, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos num certo período. Vamos considerar aí o comércio, a indústria, o agronegócio, tudo somado. Imagine então que a receita, aquilo que o município produz, represente então a energia de um quasar. E vamos pensar então, agora é mais fácil, porque é comum se falar no PIB, o Produto Interno Bruto, a receita total do que o Brasil produz no mesmo período. Vamos supor, numa situação bastante estranha, que por alguma razão Dois Córregos consiga superar toda a receita da nação. Não só superar, mas ultrapassar ela em centenas, milhares de vezes. Seria uma coisa estranha, não? Pois é, os quasares são objetos estranhos a esse ponto. São objetos bastante compactos, estão extremamente distantes no universo e produzem uma quantidade de energia que supera toda uma galáxia em centenas, milhares de vezes. Como é possível isso? O que exatamente são esses objetos que têm características tão peculiares? Gostaria de contar um pouco mais como foi que eu fiz esta foto. Bem, há muitos anos atrás, eu trabalhando no Rádio Observatório do Itapetinga, em Atibaia, eu observava esse quasar que tem a designação 3C273, porque é do terceiro catálogo de Cambridge, mas eu observava em ondas de rádio. Eu realmente nunca consegui vê-lo através do telescópio. Portanto, essa minha foto da semana passada é a primeira vez que eu consigo chegar com o meu telescópio até esse astro. Como foi que eu fiz isso? Bem, essa é uma região da constelação de Virgem, bastante difícil de chegar até ela, embora eu tenha as coordenadas, tenha as cartas de busca. Quando você coloca o telescópio nesta região, existem alguns aparelhos que têm um sistema chamado Go To, ou vá para. Você entra com as coordenadas
e o aparelho busca o astro no céu automaticamente. Depois de feito isso, tudo que você tem que fazer é olhar ou fotografar. Bem, eu não tenho esse recurso, portanto, para mim, custou um pouco mais. Foram dias tentando chegar na região correta. Às vezes acontecia de colocar o telescópio, depois de muitas manobras, na região onde eu achava que o objeto estaria, porque minha vista não tem a sensibilidade suficiente para vê-lo diretamente. É um objeto de 13ª magnitude. E passava então a fotografar essa região por uma boa parte da noite. No dia seguinte, fazia o procedimento chamado empilhamento de fotos. As fotos vão se superpondo no programa de computador e a luminosidade dos objetos muito fracos, enfim, ficam mais evidentes. Bem, a frustração era essa. Depois de tanto trabalho, de diversos dias, quando o resultado final aparecia no monitor do computador, eu concluía que havia fotografado a região errada. Portanto, esperando uma nova oportunidade, céu bom, sem nuvens, para fazer essa tentativa de novo. Quando eu consegui fazer isso e comparar com as cartas de busca, eu sabia que aquele astro apontado na minha foto era realmente o 3C273, um quasar. Mas como ter certeza? Bem, existe um aplicativo disponível na internet chamado astrometry.net. Qualquer um pode baixar esse aplicativo. Você carrega a sua foto feita do céu e ele localiza para você, em questão de segundos, exatamente a região onde você fez a foto, deixando então uma margem muito grande em torno da sua foto, com outros fundos de céu, da mesma região, claro. Mas você pode então trocar esse fundo de céu pelo céu visto através de ondas de rádio, ou de raio-x, ou de raios gama. É o que eu vou mostrar mais a seguir. Então, o que foi que eu fiz? Carreguei a minha foto nesse programa e apliquei um fundo de céu visto como se o radiotelescópio estivesse vendo o céu. Por exemplo, eu tenho fundo de céu com a emissão de ondas de rádio. E nesse aplicativo existe um recurso chamado crossfade, que você vai gradualmente retirando sua foto e vai transparecendo o que está atrás dela, no céu, na sua foto, como se você estivesse tirando a parte óptica que você fotografou e deixa transparecer o céu por trás, visto nesses outros comprimentos de ondas, de rádio, de raio-x, de raios gama, e foi exatamente o que eu fiz, especialmente para um céu com fundo de ondas de rádio e depois com o céu visto com raios gama. À medida que eu vou tirando a minha foto, vai transparecendo o céu de fundo em outros comprimentos de ondas. Todas as estrelas da minha foto, as estrelas normais, desaparecem, mas justamente aquele ponto que foi localizado como sendo quasar persiste de uma outra forma, num outro comprimento de rádio. Vejam, por exemplo, esta sequência. Vejam então, gradualmente eu posso ir tirando a minha foto e a imagem vai ficando diferente, porque o fundo vai se sobrepondo à minha foto e no lugar indicado onde existia um quasar, agora existe uma fonte que emite ondas de rádio de uma maneira muito forte. A mesma coisa acontece se eu fizer para o fundo de céu com raios gama. Aqui está então, tirando gradualmente a minha foto, justamente onde está indicado o quasar, vai ficando uma fonte muito mais forte, muito mais poderosa, emitindo então raios gama. De fato, eu fotografei o quasar 3C273. Esse quasar, pelas medidas de redshift, está a uma distância de aproximadamente 3 bilhões de anos-luz. Essa luz viajou
durante 3 bilhões de anos para chegar até aqui. De todos os quásares que são conhecidos atualmente, e conhecemos centenas deles, este é o mais próximo, este é o mais brilhante. Outros eu ainda não me aventurei em fotografar, já que este, que é bem mais próximo e mais brilhante, eu tive toda essa dificuldade, eu levei dias buscando, que diria então de outros? Lembra? As estrelas têm aquela medida chamada redshift, as estrelas dentro da nossa galáxia, de 0,2. É a proporção, é uma medida, vamos dizer assim, representativa da proporção com que elas se afastam de nós. Então, as estrelas, 0,2. E este quásar que eu fotografei tem 16%. Mas o primeiro quásar descoberto nem foi este, foi o 3C48, que tem aí por volta de um redshift de 30%. O recorde hoje, o quásar mais distante, tem um redshift de 212%. Nem me atrevo a calcular qual é a distância disso. Mas uma primeira ideia que apareceu para os astrônomos, para os cosmólogos, é que a gente poderia estar vendo a matéria primordial, a matéria que formou todo o universo, naquele processo chamado Big Bang. Ninguém conhece ao certo, não sabe ao certo se foi realmente assim, mas é uma das teorias que tem mais sucesso para explicar a existência do nosso universo. Então, a gente pode estar vendo resíduos do material na criação do universo. Alguma coisa que expandiu primeiro, porque não tem nenhum quásar perto da gente. Nós temos galáxias, outros objetos que são estranhos também, como os BL-LAC, os blazars, as galáxias Seyfert, as radiogaláxias e os quasares. Todos eles, vez ou outra, você encontra um mais próximo. Mas por que justamente os quásares estão quase todos no limite do universo observável? Se o universo realmente começou de uma expansão, explodiu, portanto, e está gradativamente expandindo, esse material de que é formado os quásares provavelmente está, então, no limite do universo observável, muito distante de nós. Nós estamos vendo aqui uma luz ancestral. Bem, então, não tem graça nenhuma ver a minha foto, porque é realmente apenas um ponto. Só depois que a gente conta a história do que é, o que representa esse ponto, talvez ele ganhe algum interesse entre vocês que estão assistindo. Mas a gente tem sim imagens de quasares visto através de telescópios muito grandes, inclusive o Hubble, que está aí em órbita. Então eu gostaria de terminar esta apresentação com algumas dessas imagens. Vocês vão ver começando pela imagem do quasar 3C273, visto através de grandes telescópios. Ele parece estar ejetando alguma coisa, um jato muito forte de matéria, onde tem muita história para ser contada quanto a esse jato, porque aparentemente ele estaria sendo ejetado a velocidades superiores à da luz. Mas hoje nós já conseguimos então entender um pouco melhor isso como uma ilusão de óptica, bastante complicado para explicar aqui. Mas a velocidade da luz e a lei de Einstein não estão sendo quebradas ainda. E acho que nunca vão ser quebradas. Mas vejam só, termino então com essa sequência de fotografias de quasares. Até a próxima.